E aí, turma? Vamos aqui fazer mais uma análise de produção textual. Vamos trabalhar na prática. A gente vai aprendendo algumas regras de gramática, dentre outros aspectos, colocação da pontuação, repetição de palavras, deslocamentos necessários para a construção de um texto. Nós vamos dissecar dois textos aqui, em duas aulas. E neles a gente vai procurar encontrar alguns erros, muitos deles comuns, outros nem tanto. É o desafio que eu proponho a vocês. O desafio de encontrar 20 erros em dois textos. Então já deixo de antemão até como uma proposta para que você possa fazer esse teste e ao mesmo tempo identificar quais são as suas maiores dificuldades de escrita. E você faça a pausa no vídeo, veja se você conseguiu encontrar os 20 erros que nós vamos mostrar aqui. Se não, você vai despausar e vai dar uma analisada comigo, observando tudo aquilo que você já sabia e o que você ainda precisa aprender, certo? Vamos lá para o nosso primeiro texto. Então, pessoal, vamos lá corrigindo aqui o primeiro trecho de redação. Ainda me lembro, ficava até a meia-noite de olho na janela esperando o Papai Noel chegar com minha bicicleta. Eu me perguntava como ele ia fazer para colocar ela no meu quarto, uma vez que a janelinha era pequenininha. O problema é que, como toda criança, acabava adormecendo antes mesmo das 10 horas. Isso aconteceu nos outros dois Natal. Esperava sempre o bom velhinho vindo do Polo Sul com um presente novo, mas nunca o via. Então aqui, reiterando, nós vamos procurar problemas de concordância, de pontuação, ortografia, repetição desnecessária, falta de coesão e coerência, enfim. Analisando o texto, deixa eu só colocar aqui a cor do pincel, você vai perceber de imediato, na primeira linha alguém pode pensar o seguinte: professor, aqui eu acredito que precise ser uma vírgula e não um ponto, porque é muito comum ao se escrever redações as pessoas se sentirem inseguras para utilizar o ponto em frases muito curtas, preferem colocar uma vírgula, mas confie sempre na sua entonação. Quando você fala ainda me lembro, veja que é diferente de ainda me lembro, então não há uma continuidade na sua entonação. Você até poderia colocar dois pontos, os dois pontos seriam adequados também. Nós vamos deixar o ponto porque eu também posso permitir uma frase enfática, uma frase que tem apenas a intenção de chamar a atenção do leitor. Então, quando eu digo ainda me lembro, eu posso também utilizar um ponto para enfatizar essa frase. Então, dois pontos seriam corretos, o ponto a gente pode deixar também. Onde é que vai ser o primeiro erro? Bem aqui na palavra meia-noite. Meia-noite aqui se refere a exatamente 0 hora. Então, nós precisaríamos ter um hífen em meia-noite, certo? Meia-noite de olho na janela, esperando o Papai Noel chegar com minha bicicleta. Em Papai Noel, nós vamos perceber dois errinhos. O primeiro, letras maiúsculas, porque estamos nos referindo a uma entidade, substantivo próprio. E o segundo, Papai Noel não tem hífen, ok? Papai Noel, são duas palavras mesmo, não há a necessidade de um hífen. Chegar com minha bicicleta. Eu me perguntava, não, eu me perguntava. Por que não mim? Porque o pronome mim é um pronome oblíquo tônico. Sendo pronome oblíquo tônico, só deve ser empregado após preposições para mim, por mim, de mim, entre mim, sobre mim, enfim, deve ser utilizado apenas após preposições. São complementos de verbos e não elementos que conjugam verbos. Então, eu me perguntava como ele ia fazer para colocar ela no meu quarto. Obviamente que aqui nós temos um recurso da oralidade, colocar ela. A gente costuma muito utilizar esses pronomes ele, ela, depois de verbos transitivos diretos. Mas se nós estamos falando aqui de norma padrão, porque estamos escrevendo um texto, uma redação que será avaliada, eu tenho que me lembrar que na norma padrão não posso utilizar ela após nenhum verbo. Então deveria ser colocá-la, com o acento agudo aqui neste A. Antes desse verbo, já que estamos falando de norma padrão, eu também não posso usar pra, eu tenho que usar para. O pra
é um recurso da oralidade que resume a preposição para colocá-la no meu quarto, uma vez que a janelinha era pequenininha. O que é que acontece aqui, pessoal? Janelinha está no diminutivo, pequenininha também já está no diminutivo. Há a necessidade de você enfatizar tanto esse diminutivo? Será que isso aí não ficaria tão repetitivo? Provavelmente sim. O melhor seria você dizer janela pequenininha, ou ainda janela pequenina, ou ainda janelinha pequena. Ou seja, escolha apenas um dos elementos para colocar no diminutivo. Não precisa substantivo e adjetivo, certo? O problema é que, como toda criança, vejam essa ênfase quando eu digo o problema é que, como toda criança, essa expressão como toda criança, ela serve como um reforço para chamar sua atenção. Ou seja, eu estou quebrando parcialmente o raciocínio da frase que diz: o problema é que acabava adormecendo antes mesmo das 10 horas. Ao romper esse raciocínio, eu acabei colocando uma expressão no interior desta outra frase. O problema é que, como toda criança, portanto, após o que, você deve empregar uma vírgula também. O problema é que, como toda criança, acabava adormecendo antes mesmo das 10 horas. Isso aconteceu nos outros 2 Natal. Não, isso aconteceu nos outros 2 natais. Pode colocar a palavra no plural, é um substantivo. O que foi que aconteceu nesses 2 natais? Veja aqui os 2 pontos bem pregados, porque eu vou explicar. Esperava sempre o bom velhinho vir do Polo Sul. Opa, perceberam aqui? O bom velhinho vir do Polo Sul e não o bom velhinho vir do Polo Sul. Professor, como é que eu vou saber se eu emprego vir ou vir? É aquela velha dúvida de empregar o verbo conjugado ou não conjugado. Conjugue um sinônimo. O bom velhinho chegar, termina em R, do Polo Sul. O bom velhinho aparecer, termina em R. Então, vir também deve terminar com a letra R, certo? Só que o Papai Noel não vem do Polo Sul. O Papai Noel vem do Polo Norte, né? Pelo menos segundo a tradição norte-americana. Nesse caso, vamos trocar aqui Polo Sul por Polo Norte. Um probleminha de coerência, um problema de informação. Ele chegava com um presente novo, mas nunca o via. Nós temos mais um detalhezinho aqui. Alguém pode questionar o emprego do ponto no lugar da vírgula, já que mais é uma conjunção adversativa. Mas vamos lembrar o seguinte: não é uma regra absoluta você empregar vírgulas antes de conjunções adversativas. Nesse caso aqui, percebam que nós temos uma frase longa. Isso aconteceu nos outros 2 natais. Esperava sempre o bom velhinho vir do Polo Norte com um presente novo. Percebam que na fala, na entonação, eu encerro um pensamento. Então, para encerrar esse pensamento, eu devo usar realmente o ponto e não a vírgula. Agora, eu posso começar a oração seguinte pela conjunção, mas nunca o via. Quando o autor utilizou esse recurso, percebam que essa oração, mas eu nunca o via, enfatizou. Ou seja, foi uma estratégia dele para chamar a atenção para esse deslocamento, esse desencontro entre ele e o Papai Noel, o que é um recurso totalmente válido. Portanto, conjunção adversativa após o ponto. O detalhe, porém, é que você tem que dizer mas e não mais. Nesse caso aqui, o que é que acontece? Nós temos que tirar esse i, porque mais é um advérbio de intensidade. Mas é que é a conjunção adversativa. E aí, conseguiram achar todos os erros? Se não, você observa agora o que foi que você acrescentou. Aqui está o texto anterior, vocês já leram comigo. E vejam aqui o texto transformado, né? Primeiro erro, meia-noite. Segundo, Papai Noel, 2. Me perguntava, 3. Para é o 4º erro. Colocá-la, né? Aqui faltou a gente corrigir. Colocá-la, 5º erro. Vamos trocar aqui. Colocá-la. Pronto. Colocá-la no meu quarto. 6 erros, janela. 7º erro, a vírgula. 8º erro, natais. 9º erro, vir. 10º erro, Polo Norte. Na verdade, 11 erros. Quando a gente faz a correção, a gente percebe que são 11 e não 10 erros, né? Então, um errinho a mais, um errinho de bônus, né? Para a gente completar esse exercício aqui, certo? Muito bem, turma. A gente volta na próxima aula com o texto número 2. Tchau!